Hoje pela manhã nós compartilhamos uma mensagem em que eu senti no coração o desejo de falar sobre a vontade de Deus sobre a nossa vida. Desde o princípio, a vontade de Deus é que Ele seja o nosso governante. O sistema político de Deus é a teocracia, é Deus na administração, é Deus no governo, Deus no comando. E quando Ele vai lá para a cruz e morre na cruz por nós e ressuscita, Ele vai deixar um ensinamento do Novo Testamento que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ele vai ensinar para mim e para você que nós somos cidadãos dos céus. Ele dá recomendações do tipo, não ajunteis tesouros aqui na terra. Está dizendo para mim e para você como crentes, olha, esse lugar aqui é um lugar que nos comove, nos promove e nos envolve para que nós façamos de tudo para que tenhamos tesouro aqui na terra. Ele não está dizendo que temos que ser relaxados, nômades, hippies, e andarilhos. Ele está dizendo que em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e deixar que essas demais coisas sejam acrescentadas por Deus. No modelo, é óbvio, é factual de que o adolescente esteja buscando, se envolvendo, se dedicando para fazer um bom Enem, para que possa ir para uma faculdade federal, uma faculdade estadual, para que ele possa galgar os seus sonhos. Ele deve fazer isso, mas ele não pode fazer isso com prejuízo da sua leitura bíblica, com prejuízo da sua oração, com prejuízo do envolvimento na casa de Deus, entende? Às vezes a gente escuta de alguém falando assim, não, eu não vim ao culto porque eu estava estudando matemática, porque eu vou fazer prova para o vestibular. Eu não vim ao culto, eu não posso me envolver com essa ação missionária, porque, e aí ele dá um motivo lá qualquer. E eu digo para vocês, eu passei em concurso público, estadual, e não deixei de frequentar a escola bíblica e tal. Claro, olha, pastor, eu não venho deste domingo, porque eu vou fazer o vestibular. Porque, claro, lógico, é óbvio, isso aí está corretíssimo. Mas a gente vai vendo que, na comparação dos adolescentes, que precisam estudar para poder galgar uma coisa melhor para a glória de Deus, a gente vai vendo também pessoas que se envolvem tanto com o trabalho, tanto com as suas atividades seculares, que não tem tempo para Deus. As suas finanças estão tão ocupadas, tão tomadas para atender conforto e necessidade, que não sobra nada para investir na obra de Deus, Então a gente está, hoje pela manhã, nós falamos sobre a posição política, humana, que você é livre, e falei pela manhã, quem não assistiu, vai lá no YouTube, no Facebook, está lá a mensagem lá, mas só dando uma palha aqui, dando um esboço aqui para vocês. E aí eu falei pela manhã, que lá do lado de fora, dobre o seu joelho e vote em quem a sua consciência lhe permitir, orientando que as pautas que você vai abraçar sejam pautas mais próximas da Bíblia possível, e que essa igreja nunca terá partido político, nunca terá um político aqui. Não, se vier aqui o presidente da república, será uma honra recebê-lo, mas ele vai ficar sentado aí no banco, aí, não vou dar púlpito para ele falar, não, seja qual for o presidente, do meu gosto ou não gosto. Se vier aqui o governador, ele vai ficar sentado ali perfeitamente. Estamos aqui com o nosso governador, vamos orar por ele, Deus te abençoe, e vai ficar ali, como já aconteceu várias vezes no meu ministério, receber prefeito, e fica sentadinho lá, só faça a menção de uma ilustre visita. Mas meu púlpito aqui, eu aceito, só aceito pessoas que vêm aqui para falar da
palavra de Deus. Por quê? Porque a minha tentativa é fazer com que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente acha que a nação será feliz se eu colocar o meu presidente, o meu governador, o meu prefeito. E eu quero amarrar essa introdução para falar do que eu quero falar aqui hoje à noite para vocês, enchendo o seu coração de esperança, de que ainda que a gente coloque lá um presidente, um governador e um prefeito, e colocar todo mundo ali, e hoje, aí ano que vem, por conta do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado federal, do senador, aí tal, dos ministérios e das secretarias, aí a gente junta todo mundo, e agora ninguém vai precisar mais pagar plano de saúde, porque o sistema de saúde do Brasil vai ser exemplo para o mundo. Vai ter um hospital federal, um estadual, um municipal aqui dentro do bairro, de tão bom que vai ser, que cada bairro vai ter um lá na Curicica, vai ter um hospital federal, um municipal, estadual lá, e os médicos indo, menina, vamos lá para fazer, e aquela coisa toda, e melhor, e todo o colégio, eu não quero esse mal para você não, viu, meu irmão, mas vai quebrar, todo o colégio particular vai quebrar, porque vai ser tão bom o sistema de educação, que ninguém vai querer pagar a escola particular. E negócio de vender câmera, vai quebrar, porque a segurança vai ser tão boa que vai ter ali a guarda municipal ali na outra esquina vai estar a polícia militar, e vai estar ali, e segurança, vai ser uma beleza. A gente vai transformar esse Brasil num Brasil de excelência na saúde, excelência na educação, excelência na segurança pública, excelência no lazer, na saneamento básico. No Brasil, olha, o presidente, o governador e o prefeito, eles farão um negócio tão legal, que ninguém vai morar em casa sem saneamento básico, todo mundo vai estar bem, e o país vai estar mal, e o país vai estar perdido, porque o grande problema nosso Brasil é que o brasileiro, eu e você, nós somos tendenciados ao pecado. O problema da humanidade é o pecado. E aí, na minha família, destruída, quando o pecado, o evangelho entrou, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Só que nós não acreditamos que o evangelho também transforma uma família necessitada, porque às vezes, não poucas vezes, falando principal e fundamentalmente de Rio de Janeiro, o grande problema do nosso estado é que o nosso povo gosta de carnaval, futebol, cerveja e tal, e festa e tal, e não aproveita as oportunidades. Pega um professor de escola pública aí, conversa com ele, para saber o que a nossa juventude faz com os livros, que muitas vezes são dados. Eu nem sei se ainda o Estado, o município dá o livro, eu não sei, mas ele dá o livro, ele dá o caderno, ele dá a régua, ele dá o lápis, ele dá o uniforme, e a nossa juventude joga isso pela janela. Quero dizer para vocês, principal e fundamentalmente no Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro é pecado. Eu tive com uma pessoa da alta cúpula da Mangueira, e dizendo lá, quer uma desgraça para a Mangueira, é quando ela ganha o carnaval, é uma desgraça. Por quê? Porque não faltam, falando de Rio de Janeiro, não faltam recursos, eles são mal aproveitados. Tudo isso para dizer, irmãos, que ainda que você dê tudo, o problema do Rio de Janeiro é pecado, e pecado, só Jesus Cristo salva. E às vezes não tem nada, mas quando o evangelho entra, ele transforma aquela casa, e o pouco com Deus é muito. E foi assim que eu peço que vocês abram a sua Bíblia em Gênesis 20, mostrando esse Deus presente, esse Deus que supre, esse Deus que do nada, você não precisa de nada, você precisa de Deus. Eu quero que você repita comigo, eu só preciso de Deus. Repete comigo,
Você crê nisso? Dá glória a Deus. Eu quero colocar no seu coração que nós temos o direito de um governo bem feito, mas nós não precisamos. Nos basta um Deus que, com pouco que o governo faz, quando nós estamos em obediência a Deus, esse pouco é suficiente. Eu vou mostrar. E eu tenho dito, irmãos, e vou repetir para vocês: se Ele é o seu Deus, nada lhe faltará. Não estou dizendo que Ele vai te dar um carro do ano, não estou dizendo que Ele vai te dar só carne de primeira. Estou falando sobre isso, estou falando sobre luxo. Eu estou falando sobre Deus suprir a necessidade. Você olha para um pai, para uma mãe, e eu acredito que o pai, a mãe, o avô, a avó, diz para os seus pequenos: nada te faltará. Mas ele quer o PlayStation 4, 5, 6, sei lá, até enquanto aí, PlayStation, 8, 5, eu quero o PlayStation 5, aí o pai fala assim: olha, PlayStation 5 eu não dou, eu te dou o Atari, eu te dou o outro, o outro eu não quero, filho, olha só, não vai te faltar um videogame, mas esse top de linha eu não vou te dar. Mas mal comparando, eu lembro que eu queria uma bola, e eu queria aquela bola do campo, e a bola do campo era feita de, como é que é a bola do campo? Bola do campo lá de futebol, aqui do futebol cansado aqui, é couro e tal. Aí minha mãe veio com uma bola de leite, da Adidas, né? E da Adidas, aí é bom, né? Da Adidas. Aí minha mãe veio com a bola chamada dente de leite, você lembra disso? Fábio, não, você é geração moderna, Fábio. Você aqui, ó, eu e o Júlio aqui, ó. Você conheceu a bola de leite? Ela é igualzinha, né? Ela preta e branca, tal, mas eu não queria aquela. Eu queria a bola do campo. Minha mãe disse para mim assim: meu filho, contente-se com aquilo que eu posso te dar, porque muitos da minha época nem isso tinham. Que não me consolou muito não, mas a verdade é essa. Eu quero dizer para você que eu ouvi numa mensagem a seguinte expressão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, segundo a visão do pastor. Entende qual é a diferença? Porque na sua cabeça nada me faltará, então eu vou ter carro, eu vou ter a bola de couro, eu vou ter o PlayStation 5, eu vou ter... Não é isso. Não vai faltar nada que eu entenda que você precisa. Confie em mim, Deus dizendo, confie em mim, nada te faltará. E aí quantas vezes os filhos querem aquilo, mas eu quero aquilo, olha só, isso é suficiente para você. É assim, não é, pessoal? Hein? Sim ou não? Às vezes eu vejo aí minhas crianças aí com seus pais, a criança quer mais salgado, ela quer mais doce, ela quer... Ontem eu estava num lugar e tinha uma menininha com a gente lá, né? E aquela menina estava com a gente lá e ela queria sorvete. Eu quero sorvete. Aí o pai disse: você não pode, você está com a garganta inflamada. E eu estava querendo dizer para o pai que a melhor coisa para a garganta inflamada é gelado, é o sorvete. Tanto que você arranca as amígdalas, o que o médico passa? Sorvete, coisa gelada. Mas aí o pai é pai, né? Eu calei minha boca. Pai, eu quero sorvete, pai. Mas só que nesse interregno do primeiro pedido de sorvete ao segundo pedido de sorvete, ela comeu 3 bombons. Aí quando a mãe estava convencida de dar o sorvete, a mãe falou assim: minha filha, você já comeu doce demais. Tadinha, né? Tadinha. Aí eu lembrei de uma mensagem que eu recebi do WhatsApp essa semana, e eu me comportei assim, porque eu ganhei o pote de sorvete. E ela ficou do meu lado. Aí ela falou assim: tá bom? E eu lá, tá maravilhoso.
Aí ela perguntou assim: é de quê? Aí eu disse: é napolitano, tem morango, tem coco. Aí ela: tá bom, não tá? Eu falei assim: tá. Aí eu lembrei do WhatsApp que eu recebi, que a pessoa falou assim: eu estava na padaria e tinha uma criança chorando que ela queria uma coxinha. Eu meti a mão no bolso, do meu próprio dinheiro, comprei uma coxinha e comi na frente dela, para ela aprender que quando a mãe diz não, é não. Maldade, né? Maldade. Mas é um Deus que supre. Ele pode até não nos dar um sorvete, mas vai te dar 3 bombons para você comer. Que a mãe, tentando compensar não dar o sorvete, deu 3 bombons para ela. Mas ela não queria bombom, ela queria. Às vezes, apesar dos 3 bombons que você ganha de Deus, você fica de pirra. Eu queria era sorvete. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Aos filhos que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, segundo Deus havia lhe ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamando. Nesse dia em que o menino foi desmamado, mais ou menos aí 3, 4 anos, tá, pessoal? Isaque está com uns 3, 4 anos, né? Foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava, brincava, no sentido de zombar de Isaque, disse Sara a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Agora vai entrar alguém nessa história que não pode faltar na sua história. Disse Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço. O moço é Isaque, que está ali, Ismael ali, talvez ali com uns 15, 18 anos. Por causa da tua serva, atende a Sara em tudo em que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, não por Ismael, mas também do filho da serva Agar farei uma grande nação, por ser teu descendente, respeitando que ele também é teu filho, eu o abençoarei. Deus está dizendo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e uma odre, né? Odre, imagina assim, aquele negócio de couro, né? Um negócio de couro, e tem uma boca aqui que você amarra, né? Então esse odre é um recipiente feito de couro de animal. Então pega aí o odre, né? Põe água e põe as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Sabe o que é isso? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, uns 15, 20, 25, 30 metros, porque dizia: assim não verei morrer o menino, o meu filho, né? E sentou-se em frente dele, distante, mas em frente, e levantou a voz e chorou.
Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ela, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Amém, irmãos? Então o cenário é o seguinte: Deus promete um filho a Abraão. Abraão tem dificuldade de crer, tem dificuldade de acreditar, mas Sara tem uma ideia muito legal: eu vou te dar Agar, porque ele disse que você vai ser pai, mas eu já sou velha, eu sou idosa, já tenho aí já mais de 80 anos, eu não tenho condições de ter filho não, mas Agar tem, ela é nova, ela é nossa escrava, e a nossa lei permite isso. Hoje pela manhã eu falei o quanto que as leis dos homens, o quanto que as nossas convenções elas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sociedade, o seu baluarte, a sua base é bíblica, ela não é a sua opinião. Eu não estou interessado no que você acha, eu estou interessado na palavra de Deus. É o que ela diz. Se ela diz, é, e pronto, é pela fé. E aí Sara não creu nisso, no Deus Todo-Poderoso, e aí Agar teve um menino. Aí eu queria que você se catapultasse aí, voltasse aí algumas páginas, né? E lá no capítulo 16 é quando Agar fica grávida. Está com pena da Agar? Agar não era fácil não. Toda a história tem dois lados, né? E aqui então é o nascimento de Ismael, no capítulo 16. Quando Ismael nasceu, qual foi o comportamento de Agar? De arrogância. Eu sou mãe do herdeiro. E ela então meio que peitou a sua senhora, deu aquela peitada, nem precisou nem nascer, ela estava grávida, e ela peitou, né? E aí diz aqui assim, Abraão, então Sarai mudou-lhe o nome e tal, né? E verso 4, ele a possuiu, ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, estava grávida ainda. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz ela a mim, eu te dei a minha serva para possuíres ela, porém vendo que concebeu, despreza-me, a tua serva está nas tuas mãos. Vendo tudo isso, né, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então deve ter tido aquele barraco entre duas mulheres, né? Porque Agar começou, senhora, eu sou mãe do filho de Abraão. E aí Sara, que aqui chama Sarai, ainda vai ser Sara depois, Sara tem uma discussão, deve ter feito, senhoras, mulheres, vocês sabem como é que vocês falam, né? Imagina, desse jeito que você é hoje aí, invocada, né? É só mexer com o seu marido, pode mexer, não mexe com o marido, não mexe com o filho, né? Mexeu com o filho da gente, mexeu com o cônjuge da gente, a gente, hein? Então é esse jeito aí que você está imaginando aí, imagina, hein?
Eu estou vendo a mulherada olhando para o chão, como que assim, é verdade, pastor, mexe com meu marido, não. Ele é barrigudo, ele é careca, cabeludo, ele é magro, gordo, mas ele é meu. Sara estava com esse sentimento aí que você está. Tem hora que eu tenho vontade, não, teve hora que Sara tinha vontade de matar Abraão, ela não fazia, mas dá raiva, marido é coisa para dar raiva, não é? Marido faz raiva. Tem uns aqui, santos aqui, que eu digo, não é esse não, esse é um santo, é só a mulher que sabe que não é, né? Mas Sara, como você, não tenta me humilhar, não tenta tomar o meu marido. Sara deve ter dito algumas coisas que mais ou menos você imagina, e diz o texto que ela fugiu da presença da mulher. Tendo achado o anjo do Senhor, ajuntou uma fonte de água no deserto, junto à fonte. Olha, não é a primeira vez, o texto que a gente leu aqui no 21, não é a primeira vez que Agar vai para o deserto. E lá ela sem recurso, ela diz o texto aqui, que o Senhor disse a Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Essa é uma pergunta que você deve responder. No momento em que você tem uma angústia, no momento em que você tem um problema muito sério, para onde você tem ido? Para onde você tem escapado, meu irmão, minha irmã? Eu quero dizer para você, muitas vezes aqui na igreja de Parque Curicica, no momento de angústia, você não tem buscado orientação espiritual. Tenta resolver sozinha, sozinho. E quando traz para mim, muitas vezes já é tarde demais. Perdemos o gosto, perdemos a confiança, perdemos a dependência de uma orientação espiritual que a igreja dá. Você precisa acreditar que os diáconos dessa igreja, que a diretoria dessa igreja, que o pastor dessa igreja pode ser usado por Deus para lhe dar socorro. Muitas vezes eu sei por terceiros, aí lá vai eu atrás. O que está acontecendo? Soube que você está passando por um problema. Aí quando conta a história, aí vem a minha segunda pergunta: por que você não me contou lá no nascedouro, lá quando começou? Por que você não disse isso para mim? Pastor, aí vem a resposta que mais me machuca: o senhor é uma pessoa muito ocupada. Mas olha, a minha ocupação é cuidar de você. A minha ocupação é cuidar de você. Nem que seja uma mensagem: pastor, olha, eu estou com 39 de febre, mas eu estou sendo assistida, eu estou indo para a UPA, estou indo para o hospital, estou indo para cá, estou indo para lá, e tal. Ok. Pastor, fica tranquilo, ou pastor, qualquer coisa eu te chamo. Ok, eu não vou invadir a sua privacidade. Mas muitas vezes, na hora dessa febre, tal, a coisa complica, e aí quando eu vou saber, já não posso fazer mais nada. Aí lá vai eu ter que brigar para entrar lá no CTI, brigar para entrar lá no julgamento, brigar para ir lá e lutar para evitar o divórcio, lutar para alcançar o filho, lutar para alcançar a filha, lutar para conseguir, porque eu fui chamado tarde demais. Não é que você vai abrir a sua vida para todo mundo, mas o texto diz que o Senhor viu. O Senhor vê, e tão é verdade, que o texto fala assim: então o anjo disse, volta para a tua senhora, e humilha-te debaixo da mão dela. Você está me ouvindo aqui, pessoal? Está conectado comigo? Deus a visitou pelo anjo e diz: volta, volta. Seu papel não é andar por aí desesperada,
Teu papel não é andar por aí como se fosse dona do teu caminho. Volta e humilha-te, aceita as circunstâncias. Você não vai transformar as circunstâncias com rebeldia, com fuga. Aceita a situação. Primeiro passo para uma pessoa ser curada de uma doença é admitir que está doente. Precisa acreditar que aquela dorzinha pode ser grave. Precisa acreditar que a coisa está fora do eixo. Volte. Mas tem gente teimosa. Não vou. Eu não saio, eu não faço. Por mais que o argumento seja santo, por mais que o argumento seja de alguém de confiança, por mais que a palavra seja de Deus, por mais que a pessoa diga assim, fique tranquilo, confia, não confio. Quantas pessoas são assim? Pessoas que vão para o inferno, mas não aceitam Jesus. Não, ainda não senti no meu coração. Não é no coração, amiga, não é no coração, amigo, é na razão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo, em Jesus. Todo aquele que o confessar como único e suficiente Salvador, tem a vida eterna. Quem o negar, não tem a vida. Isso não é sentimento, isso é razão. Rogo-vos, pois, irmãos, que não tomem a forma desse mundo, mas apresentai-vos a um culto racional. Pare, pense. Volte a tua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, e de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda mais o anjo: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e não será contra todos, e a mão de todos contra ele. Só lembrando que Ismael é o pai de todo o povo árabe, o iraquiano e tal, aquela turma todinha lá, esses islâmicos, tal, essa turma toda de árabe, é tudo descendente de Ismael. Então quando você vê lá o povo israelita, lá Israel sendo atacado pelos árabes, é essa briga de irmãos aí, é essa briguinhazinha de irmão aí. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: tu és o Deus que vê. Abra aí, meu irmão, eu tenho a Bíblia aberta aí, capítulo 13, verso 16. Então ele invocou o nome do Senhor e lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ber-Laai-Roi, está entre Gades e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, quem lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu um filho. E parece que ela ouviu esse Deus, se humilhou debaixo da mão de Sara. Tanto é verdade que Ismael cresce, 15 anos se passaram. Quando você vai ali para o verso 21, queridos, 15 anos se passaram. A criança crescendo, Agar se colocando no lugar dela, dando honra a quem tem honra. E eu pergunto para você, quando você volta, você dá honra a quem tem honra? Irmãos, o princípio aqui dessa permanência de Agar durante 15 anos foi porque ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a ordem de voltar e uma palavra de promessa. Uma promessa de que eu estou contigo. E hoje não é mais uma promessa, é um fato. Lá foi promessa, hoje é fato real.
Deus está aqui. Tem um cântico que eu gosto, fala assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Pode cantar de novo? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Deus está aqui, irmãos. O que foi uma promessa para Agar é um fato hoje. Essa promessa se cumpriu, Ele está aqui. Está contigo todos os dias. Quando você levanta, Ele está contigo. Quando você deita, Ele está contigo. Quando você chora, Ele está com você. Quando você geme, Ele está com você. Quando você está sozinho e você diz que está sozinha, apesar de estar dentro de casa, apesar de assistir e assistido por parentes e amigos, você se sente só. Ele diz assim: você nunca está só. Eu estou com você. Eu creio nisso, irmãos. Você crê? Só que aí Deus tem uma promessa com Sara. Deus não tem nada, presta atenção nisso, Deus não tem nada com Ismael, senão uma coisa. Sabe quem é Ismael? É filho da desobediência, é filho do jeitinho, é filho da alternativa, porque a promessa de Deus é que Abraão seria pai com quem? Com Sara. Mas Sara não acreditou, Sara não creu. Sara conversou com seu marido disse: é verdade, você tem razão, né? Sara diz assim: Abraão, olha aqui o fruto, possua. E como Adão, ele possuiu. Não é uma analogia prática? Lá foi Adão e Eva. Eva pegou o fruto, convencida pelos seus argumentos com a serpente, pegou o fruto, ofereceu ao seu marido, ele consumiu e concebeu o pecado. Agora em Abraão, mesma coisa. Houve uma ideia da sua esposa, ofereceu Agar e ele possuiu. E o salário do pecado é? Mas o dom gratuito de Deus é? Que está em quem? Cristo Jesus. Mas agora, Deus está tendo um encontro com um menino que não tem nada a ver com isso. Essa criança tem culpa de coisa alguma. Tem culpa de nada. Por causa de Abraão, eu vou abençoar esse menino. O Deus que vê. Lembra do texto? O texto, Agar está fugindo da presença de Deus. Da presença de Agar. Ela não está buscando Deus, ela não clamou por Deus. Agar é egípcia. Agar não é uma descendente de Abraão, nem de ninguém, nem nada disso. Agar é uma egípcia. Agar conhece os deuses egípcios. Mas Deus olha para ela por causa da criança que está no ventre dela. Perceba que, mais uma vez, o texto ele é muito interessante. Hoje pela manhã, eu estava estudando direito,
a pergunta mais incômoda que você chacoalha, você bota fogo numa turma de direita e perguntar assim, porque lá fala que o maior bem do ser humano qual é? Qual é o maior bem do ser humano? A vida. A vida. Nada é mais garantido pela Constituição e pelas leis do que a vida. Aí, de vez em quando, na turma, surge uma pergunta lá: quando começa a vida? Ei, meu amigo, amigo, é pau, mas é pau, porque tem todo tipo. Aí o Xandinho levanta a mão e diz: a vida começa no encontro entre espermatozoide e óvulo. O zigoto já é uma vida. Capítulo 16 de Gênesis. Verso 4. Vamos ler todo mundo junto aí nas suas Bíblias? 16, 4. Ele possuiu. É isso aí. Quando ela percebeu que foi concebida, não veio lá a menstruação, aquela coisa daí. Rapaz, eu estou grávida, eu estou grávida. No ventre dela tem um projeto de feto, um zigoto em desenvolvimento. O que Deus fala para ela nesse período, talvez de um mês, alguns dias? A criança, olha como Deus fala, a criança que está aí. Essa é a minha posição bíblica. Não estou nem aí para a ciência. A ciência pode dizer que a vida só desenvolve quando a medula e tal, e ela se conecta. Tá bom, você pode dizer isso aí, eu não acredito nisso. Eu acredito lá em Maria, que com menos de uma semana, foi só o anjo dizer que ela concebeu, ela 8 dias fez as malas e foi ter com Isabel, e diz Isabel, grávida de 6 meses, que a criança reconhece o meu Senhor, já chama aquele zigoto de Senhor, vida. Cientificamente, fala o que quiser, não estou nem aí. A minha base para falar sobre é Bíblia. Imagina eu na turma e eu dizendo que o meu conceito é bíblico. Como é que é a reação do pessoal? A Bíblia, a Bíblia. Pois é, porque eu sou teocrático. O Senhor manda na minha vida. A Bíblia diz, eu creio. Isso aqui é que rege a minha vida. As minhas decisões são regidas por aqui, não são regidas pela psicologia, embora seja da área da psicologia, sou formado na área da psicologia. A minha vida não é regida pela filosofia, sociologia, antropologia, sociedade, ciência. Não. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, então não me interessa o que diz a ciência. Se ela diz que hoje alguém diz assim, Terra tem 34 bilhões e 600 milhões de anos. A Terra tem 6 mil anos e acabou. A Bíblia diz, eu creio. Acabou. Cessa o papo, cessou a conversa. A Bíblia diz que tem céu e inferno. Acabou. Não tem purgatório. Acabou. Onde a Bíblia diz que tem purgatório? Não, então não tem. Não, mas aí não é justo e tal. Eu concordo com você, mas a Bíblia diz que não tem. Mas aí um dia Deus já falou para Sara que ela ia ser mãe? Sim ou não? O que Deus tem dito para você? Porque veja bem, eu vou repetir aqui, nessa igreja aqui, eu não vou dizer que Deus tem uma bênção para você.
Eu vou dizer que a bênção que Ele tinha para você, você já recebeu, a salvação em Jesus Cristo. O seu nome está escrito no livro da vida, você foi batizada com o Espírito Santo, o seu nome está no livro da vida, você já foi abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais no mundo celeste. É a Bíblia que diz que eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aleluia! Busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas Ele acrescentará. Às vezes eu me sinto ingrato com Deus. Ingrato. Porque quando eu era bem jovem, eu só queria uma bicicleta Caolai 10. Rapaz, quando eu vi aquele negócio, rapaz, eu fiquei maravilhado, passar marcha, tchá. Aí eu comprei uma Caolai 10. Aí eu falei que eu queria uma moto. E a minha primeira moto foi uma Harley Davidson. Olha aí, olha, uma Harley Davidson, não sabia nem o que era aquilo. Aí o mecânico sabia o que era aquilo, me ofereceu uma Honda, e eu aceitei a troca assim de boa. Troquei uma Honda por uma Harley Davidson. A Harley Davidson foi uma Honda, é uma bestada. Aí depois que eu estava com aquilo ali, eu comecei a namorar a dona Rita, né? E eu queria um carro. Aí eu comprei um carro branco, o apelido dele era Bartomucci, era todo amassado, todo. Aí depois eu pulei para um Maverick, do Maverick eu fui para um Fusca Azul do meu avô, do Fusca Azul eu fui para Brasília do meu tio, da Brasília eu fui para o Maranhão, e eu estou sempre ali. Aí um dia, já no Rio de Janeiro, eu disse para Deus assim: Deus, meu sonho é ter uma RAV4. Eu olhava a RAV4, achava, e é lindo para mim. Lindo. O dia que eu falava para a Rita assim: Rita, o dia que eu sentar numa RAV4, eu cessei. Aí a Rita começou a orar pela RAV4, tá? Um dia lá, tinha um carro, dei de entrada na RAV4, eu tenho uma RAV4, louvado seja Deus. Eu falei: meu Deus, tu és bom. Não é nem nada de promessa, é Deus assim, sabe aquele filho que você faz mimo? Ele nem precisa daquilo, mas você dá. Você faz um esforço miserável e dá. Tem hora que até se arrepende, mas a gente dá. Aí Deus se arrependeu, porque Deus não se arrepende, tal. Foi lá e me deu a RAV4. Aí eu andando pela rua, falei assim: puxa, o SW4 é que é o carro. Sempre, na verdade, a gente está sempre ali querendo mais. Injusto com Deus. Deus é bom, Deus tem nos dado mais do que precisamos. Olha para a sua casa. Quem aqui já fez mudança, gente? Mudanças de uma casa para outra. Vamos lá. Hein? Eu já fiz isso 7 vezes. Meu amigo, é na mudança que você percebe o quanto de lixo você levou para dentro de casa. Tem uns negócios lá, rapaz, que eu comprei isso. Tem um negócio que eu comprei, que eu tive que abrir a embalagem para saber o que era, e nunca usei. Já teve isso, senhora? Opa, caiu? Já teve isso. Você comprou, nem usou. Eu confesso a vocês o meu pecado. Eu comprei e tive que abrir a embalagem para saber o que era. E eu digo: mas por que eu comprei isso aqui? Mas Deus fez uma promessa muito séria para Sara. Não era algo supérfluo como as coisas que eu compro. Sabe, se você não tem aquele armário que você abre, meu Deus do céu, você fecha assim. Hein? Tem armário que você abre para você procurar o que você quer, mas você já procura assim: meu Deus, eu tenho que fazer uma limpeza. Não, a promessa de Deus para Sara não foi esse tipo de... Foi uma coisa séria. Você vai ser mãe com Abraão. E aí diz o texto, verso 21, que Deus cumpriu essa promessa. E aí começou um problema para Agar. Sabe qual foi? É que diz o texto que quando Abraão desmamou, 3 ou 4 anos, e ele estava ali, Isaac ali brincando, e Ismael, já com seus 18 aninhos, né, já um rapaz, um moço, né, caçoou, zombou, debochou
de Isaac. Só que Isaac é sobre ele. E aí Sara disse: não, Abraão, pega essa mulher e filho e vaza. Ele não vai ser herdeiro com meu filho. Aí pela segunda vez, só que agora Abraão fica penoso, porque Ismael também é filho. E aí entra o personagem de novo na história. Olha só, durante 15 anos, 15 anos, Deus em silêncio absoluto. 15 anos, desde que Agar foi entregue lá para Abraão, ao longo da história, Deus em absoluto silêncio. Quando surgiu um problema, aí Deus foi assim: Agar, volta para sua senhora, submeta-se a ela, e esse rapaz que está no seu ventre, que é um fetozinho, um projeto de feto, eu vou abençoá-lo. Aí se passam mais uns passou 15 anos, né? Aí passou os 15 anos, tal, direitinho, aí vem o problema, aí nasce Ismael, e Deus em silêncio ali. No texto não diz que Deus falou com Abraão, o texto não diz que Deus falou com Sara. Deus falou com quem? Com Agar. Aí agora aqui nasce Ismael, nasce Isaac. E nasceu, foi circuncidado, aquela coisa, mamou, cresceu, aprendeu a andar, falar as primeiras palavrinhas. Quando desmamou, Ismael, jovem, debochado, adolescente, debochado, quem sabe mim sou eu. Mãe, a senhora não sabe de nada, mãe. Pai, a senhora não sabe de nada, quem sabe sou eu. Coisa de adolescente. Ismael fez a mesma coisa. E foi lá caçoar, zombar. Só que Sara viu. Bota ela para fora. E aí, Abraão, até aí Deus está, ó. Eu estou no controle. Você acha que Deus está em silêncio? Hein, igreja? Acha. Você acha sim. Quando você ora, quando você fala, quando você vai e Ele não responde, sabe o que você diz no seu coração? Deus, o Senhor não vai dizer nada? Ele fica lá. Saiba que eu sou o Deus que vê. Se eu subir ao mais alto monte, Ele está lá. Se eu descer ao mais profundo vale, Ele está lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, irmão? Diga amém. Quero dizer para você que apesar de parecer que Ele não está nem aí, eu estou contigo todos os dias até o fim. Eu sou o Deus que vê. Você crê nisso, irmão? Ele é o seu Deus? Ou o seu Deus é as alternativas do mundo? A sua opinião é formada pela palavra ou é formada pelo que todo mundo está fazendo? Será que você não percebe que há uma desigualdade entre sociedade e igreja? Vou te dar um exemplo. Eu convidei ali o Fernandão, entendeu? Eu quis fazer, mas ele não deixou. Eu queria colocar o carro dele ali, eu ia colocar o meu carro ali, a gente ia pegar os bancos e ia botar lá do lado de fora, para a gente fazer o culto lá do lado de fora. Ele, não, pastor, se eu fizer isso a polícia vem. Ué. E ali não veio não? Não veio não, irmãos. Porque ali vai fechar a rua, ali vai fazer tudo, ninguém vai falar nada, mas se a igreja pedir para fechar aquela rua, vai ser um inferno em Parque Curicica. Vai vir reportagem, vai vir polícia, vai vir força de choque, vai vir tudo, porque a igreja não pode, mas a bebida pode. É desigualdade.
E aí, pastor? Mas nem, meu coração nem passa nada. Eu acho absolutamente normal. Passo por ali, normal, sem sentir nada. Aí eu escrevi para alguém que mandou para mim, acho que foi a Vanessa, eu falei assim, estamos vivendo os tempos de anarquia, tempos anárquicos. E aí diz o texto, que Deus falou assim, Abraão, eu tudo vejo, eu estou aqui. Faço o que Sara está dizendo, manda ele embora. Porque eu serei, olha, gente, isso é extraordinário, preste atenção no que eu estou te falando. Deus está dizendo assim, manda embora, atende a tua mulher, porque quem vai ser com ele não é você, Abraão. Ismael não precisa de você, Ismael precisa de mim. E é isso que eu quero que você entenda. Que bom! É muito bom, quando você tem assistência do Estado, o dever do Estado, isso é maravilhoso, nós vivemos num país maravilhoso, um país que tem o SUS, que é um negócio fantástico, falha, mas é fantástico. Nós temos um país livre, temos um país com, olha, é tão bom, muito bom, nosso pai. Estava vendo como é que se diz, eu gosto de ver assim, negócio no YouTube, aí assim, coisas ruins da Alemanha. Aí a moça estava contando que a mãe foi visitá-la na Alemanha. Aí chegou na Alemanha, a filha deu toda a orientação para ela, mas ela esqueceu, e na hora de jogar as coisas no lixo, sabe o que caiu lá dentro? Caiu uma colherinha de mexer café, né? E aí na hora que o lixo foi recolhido pelo lixeiro, recolheu o lixo, botou na porta com a notificação, tem metal dentro. Aí ela conta lá no YouTube que ela teve que procurar e achou a colherinha. E aí lá, o próximo recolhimento ela pagaria o imposto. Lá tem os seus preços. O Estado dá, mas o Estado cobra. Aqui no Brasil a gente vive algo maravilhoso. Pega aí o nosso lixo, você bota cortante, bota prego, bota vidro, bota tudo lá dentro lá, e o lixeiro que se vire. Você bota orgânico com não orgânico, você não está nem aí. Tá? É um país, irmãos, que a gente vive de boa aqui. Como é bom o Estado dar as coisas, é bom demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa do Estado, você precisa de Deus. Deus é o seu socorro bem presente na angústia. Eu sei que tem o SUS, tem um médico, plano de saúde, tem tudo. Mas, meus irmãos, quando eu vou para esses lugares, eu faço uma coisa, não sei se você faz, Deus vai na frente. Vai na frente. Porque eu só confio no Senhor que não vai falhar. Não tem uma música assim? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Se o sol chegar a escurecer e o sol toldar, e aí? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Aí ele, Deus, usa o Estado, usa as aves do céu, usa quem ele quiser, mas a minha confiança está nele, porque se o Estado falhar, ele não vai falhar. E aí diz o texto que ela foi embora com
um odre de água, ou 2 odres de água, ele foi com pão, mas diz o texto que no meio do caminho, acabou. Aí diz o texto que ela separa o filho, bota debaixo do arbusto, onde tinha pelo menos sombra, e ela vai para algum lugar, que eu nem sei qual é o lugar que ela foi, mas ela fica de frente para ele, e ela chora, é isso que o texto diz, que ela chora, e quando Deus vem na presença do anjo, o que ele fala, o que o anjo fala para ela? Eu ouvi a tua voz? Eu ouvi a voz do garoto. Eu quero acreditar que aquele menino sentado ali disse: a minha mãe chora. Deus, eu cresci na tua presença, eu sou filho de Abraão, vou morrer aqui. Eu não sei o que o menino falou, mas uma coisa eu digo: Deus é um Deus que vê e é um Deus que escuta. Deus é um Deus que ouve, um Deus que escuta. O problema é que muitas vezes a gente quer chorar, lamentar, reclamar, mas a gente não conversa com Deus. Deus, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas? Deus, o Senhor me vê. Deus, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Conversa com Deus, antes de falar com o advogado, antes de falar com o médico, antes de reclamar, antes de ir para a fila, para reclamar na fila do pão. Fala com Deus, Ele é um Deus que ouve. Eu ouvi a voz do menino, Ele escuta a nossa voz. O véu que separava já não separa mais. Ele está em você, Ele te batizou com o teu Espírito. O Senhor está contigo. O Deus de misericórdia, o Deus que ouve, Ele enxuga a lágrima, Ele sustenta. E aí Ele mostrou para ela: olha em frente, há um poço de socorro. Eu posso questionar, Deus me permite questionar. Talvez o poço sempre esteve ali, por isso tinha arbusto. Onde tem arbusto tem água. Talvez o poço estivesse sempre ali, mas muitas vezes estamos tão concentrados na angústia, no problema, que a gente não consegue ver o poço. E Deus vem para dizer assim: acalma. Eu gosto de uma música que fala: acalma minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Essa música é a número 1 da minha vida, e não tem um outro número 1. Eu tenho várias número 2, mas eu tenho umas 200 número 2. Eu tenho umas 800 número 3, mas número 1 eu só tenho essa. O meu clamor nessa noite para você é: acalma a tua alma. Acalma-te. A situação está difícil? Acalma-te. A situação de Agar era muito difícil, mas eu volto a dizer: talvez você não esteja enxergando o poço, a solução, não está enxergando aquilo que Deus tem para você, porque você está tão concentrado no desespero, tão concentrado no problema, tão concentrado na problemática, que você não consegue ver que Deus já está agindo. Deus já está intervindo, Deus já está influenciando, Deus já está agindo. E se Ele não quiser agir, e se Ele deixar que esse problema nos consuma, Ele está conosco ainda assim. Ele nos sustenta, Ele nos dá força, e nós não vamos sucumbir. Hoje bate a porta da Eva e do Budé a morte de sua filha. Hoje na Igreja Batista Bernardo do Mearim, a morte bateu a porta. Como essa semana a morte bateu na porta da minha cunhada e levou o cunhado dela.
hoje, se a gente for amanhã de manhã, a gente chegar às 6 horas, 7 horas da manhã, em qualquer cemitério, há pessoas que hoje amanheceram para viver e não chegarão até amanhã. Eu quero dizer para vocês que hoje, tem pessoas hoje, agora, nesse minuto, que não verá o dia amanhecer. Mas a nossa fala é que, quer vivamos, quer morramos, louvado seja o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E a nossa vida nos leva, muitas vezes, a estar tão envolvido com a nossa vida, que nós não temos tempo para Deus. E o texto diz que ela bebeu daquela água, ela encheu o seu odre e foi embora, e Ismael se tornou uma grande nação. Eu quero garantir a você que o Senhor está com você todos os dias. Finalmente, Jean, finalmente, não quero desdenhar da sua dor, nem do seu problema, nem da sua dificuldade. Eu não quero desdenhar da sua angústia. Eu só quero falar que Deus está contigo. Eu só quero dizer que não é o fim. Eu quero dizer para você que não é o fim. Vai depender da sua postura. Vamos ficar em pé e vamos refletir nesse finalzinho sobre a atuação de Deus na sua vida. Não é o fim. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Ele é o Deus que vê, e é o Deus que ouve. E eu vou te dar um conselho aqui. Só oração não é só falar com Deus. Oração é deixar Ele falar com você. Porque tem gente talvez que vai na oração, dobra o joelho, fala em nome de Jesus, amém, vai embora. Deus quer falar com você. Hoje, quando você orar, deixa Deus falar com você. Senta, leia o texto, leia o capítulo 16, o capítulo 21 de Gênesis. Deixa Deus falar com você. Se veja, você homem, mulher, se veja em Sara, se veja em Abraão. Deixa você ocupar o lugar de Abraão e dizer: em que momento eu estou agindo com facilidade, estou aceitando o jeitinho, em que momento eu estou oferecendo o jeitinho, em que momento eu estou aceitando a facilidade, em que momento eu quero nota, conceito, dinheiro, poder, sem trilhar pelo caminho. Se coloca no lugar dele, mas quando você se colocar, não esqueça que Deus é o Deus que vê, e é o Deus que ouve. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o teu amor, ó Deus, e a comunhão do teu santo e poderoso Espírito, seja com essas pessoas e com todas as tuas igrejas espalhadas pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém, aleluia. Boa semana para você.